Isaías capítulo 55, meus amados irmãos. Você que está na sua casa, abra sua Bíblia também neste texto da palavra de Deus. Capítulo 55 de Isaías, eu quero ler apenas o verso 6 e o verso 7 neste começo, neste início de celebração, de pregação da mensagem do Senhor. Nós estamos na campanha de missões, como a irmã Anne já mencionou na introdução deste culto, tempo de reconstruir, e hoje eu quero abordar a partir do texto do profeta Isaías, esse tempo de reconstruir a nossa relação com Deus. A palavra de Deus diz assim, Isaías 55, 6 e 7. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Amém, igreja? Então que Deus possa operar o milagre da salvação nas nossas vidas. Busquem o Senhor enquanto se pode achar, invoquem enquanto Ele está perto, porque esse Deus é um Deus rico de graça e de misericórdia. Nós como igreja temos para estes próximos anos uma missão. A nossa missão é sermos um sinal visível do reino de Deus. E para ser esse sinal visível do reino de Deus, nós temos 3 tripés que nós estamos desenvolvendo com a igreja. O primeiro tripé é amar a Deus. O segundo tripé é fazermos discípulos. E o terceiro tripé é servirmos a comunidade. E nessa noite nós vamos então abordar esse primeiro tripé, amar a Deus, porque amar a Deus é o primeiro passo para a gente poder colocar em ordem todas as coisas nas nossas vidas. O profeta Isaías faz aqui um chamamento para os ímpios, para os pecadores, para os não-judeus, para aqueles que ainda não haviam conhecido ao Deus de Israel. E é esse mesmo convite que está aberto para todos nós, para mim e para você. Para nós que já recebemos a Jesus pela graça, já fomos salvos, e também para aqueles que ainda não receberam a Jesus e a graça está disponível a todos os homens. Durante esse período de campanha nós já falamos sobre a necessidade de reconstruirmos relacionamentos. Quem teve êxito nessa primeira tarefa, reconstruir relacionamentos? Você já procurou fazer isso? Alguma relação que estava quebrada, algum relacionamento ferido, alguma relação desgastada que você trabalhou para que pudesse ser restaurado? Graças a Deus por isso. Nós também falamos sobre a importância de reconstruir famílias. A pandemia tem afetado muitas famílias, para pior e não para melhor. Então é tempo de buscarmos essa reconstrução do nosso lar, da nossa família, buscarmos a paz dentro da nossa casa. E a última ênfase foi a reconstrução de sonhos, sonhar os sonhos que são os sonhos de Deus para nós. E aqui nesse mesmo livro do profeta Isaías, no verso 8, Isaías ele fala assim, nas palavras do Senhor naturalmente, pois os meus pensamentos são maiores que os pensamentos de vocês, e os meus caminhos são maiores que os caminhos de vocês, declara o Senhor. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Para isso precisamos reconstruir também os nossos sonhos. Mas, meus irmãos, antes de reconstruir relacionamentos, antes de reconstruir famílias, antes de reconstruir sonhos, nós temos que pensar na reconstrução da nossa relação com Deus, amém? Porque a base para reconstruir as outras coisas é a nossa vida com o Senhor. Sem a vida com o Senhor numa perfeita harmonia, nós jamais vamos ter êxito para dar os outros passos. E é por isso que eu quero então nesta noite avançar nesta necessidade de reconstruir a nossa relação com Deus. E essa relação com Deus, ela diz respeito a uma vida sólida com o Senhor. Ela diz respeito a uma vida íntima, uma vida vibrante com o Senhor. A relação com Deus exige de nós uma devoção completa, total, perfeita e que possa de fato motivar o nosso coração para que a gente venha a buscar ao Senhor. Lembram do contexto de Neemias, lá no capítulo 2, verso 18, que é o tema
da campanha e o texto base das nossas últimas mensagens? Lembram que Neemias foi informado pelo seu irmão de que as coisas estavam ruins em Jerusalém, e Deus coloca no coração dele então o desejo de voltar para reconstruir as muralhas, reconstruir a cidade. Neemias chega, ele visita, a obra, aquilo que ele tinha que fazer, ele conclama as pessoas para se juntar a ele naquela tarefa. Nós sabemos pela história bíblica, meus irmãos, que o retorno dos exilados da Babilônia aconteceu em várias fases. E nós podemos dizer que o retorno de Neemias foi uma das últimas etapas nesta reconstrução, ou nesse retorno. Houve pelo menos 3 grandes retornos para Jerusalém. Neemias trata da última leva de retorno. Então, antes de Neemias, outras pessoas vieram, fases aconteceram. E é isso que nós temos que ter em mente nesse momento, agora que nós vamos falar da nossa vida com Deus. Porque nós precisamos dar esse passo anterior à vinda de Neemias, para compreender aquilo que aconteceu previamente, porque isso vai ser muito importante na nossa ministração desta noite. Depois dos decretos, depois dos anos de cativeiro, depois que alguns judeus voltaram, e esses que voltaram primeiro, eles primeiro chegam para fazer uma obra que é tão importante quanto a obra de Neemias. Eles voltam para reconstruir o templo, para reconstruir o culto. E depois então eles voltam para reconstruir a cidade, para reconstruir as muralhas. Não sei se você sabia, meu irmão, minha irmã, mas a primeira coisa que eles reconstroem nesse retorno é o altar do sacrifício, o altar do holocausto. Ainda não havia templo, ainda não havia paredes, ainda não havia teto, mas nós vamos ver depois que Josué e Ananias, se não me engano agora, eles constroem primeiro o altar, e eles começam a glorificar a Deus, a adorar ao Senhor. Depois vem Esdras para ensinar a lei, e só depois então vem Neemias para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Zorobabel e Jesua são os dois que vieram na primeira leva, e eles reconstroem exatamente o que? Eles reconstroem o altar. Veja comigo lá no livro de Neemias, esse momento que é muito importante, e eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui nesse fato, porque esse fato ele é muito importante para você compreender depois o que o profeta Isaías está dizendo para nós. Abra sua Bíblia lá no livro de Esdras, mais propriamente dito, no capítulo 3, livro de Esdras, capítulo 3, nós vemos exatamente esta narrativa desta reconstrução. Nós estamos habituados e nós estamos acostumados a ler a reconstrução das muralhas, a ler Neemias reconstruindo, mas a primeira coisa que é edificada é o altar. É o altar. Capítulo 3, do verso 1 ao verso 6 de Esdras, nós temos este relato. E no verso 2, mais especificamente, a Bíblia diz assim: então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram, olha só, meus irmãos, preste atenção aqui, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos. E no verso 3 vai dizer que eles colocaram a base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor. Depois ainda, no verso 4 vai dizer que eles celebraram a festa das cabanas. Eles celebraram algumas festas, ofereceram holocaustos, e no verso 6, a Bíblia diz que a partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivesse sido lançado os alicerces do templo. Ou seja, prioridade deles foi adorar ao Senhor, e eles não precisaram nem de um templo, de paredes para fazer isso, porque o altar era onde o sacrifício era oferecido. Depois então, capítulo 3, a partir do verso 7, é que eles lançam as bases para a reconstrução do templo. Depois então eles vão edificar a casa do Senhor, verso 7 do capítulo 3. Então eles deram dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, verso 8. E no 2º mês, do 2º ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, e os seus companheiros, no verso número 4, verso número 8 ainda, meus irmãos, diz: começaram o trabalho, designaram os levitas para supervisionar a obra, e no finalzinho do verso 8 diz: e a construção do templo do Senhor começou. E no verso 10,
vai dizer que quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestimentas tocaram as trombetas, os mais jovens se alegraram por aquele templo, os mais velhos que haviam visto a glória do primeiro templo de Salomão choraram, porque era um templo muito pequeno comparado com o outro, sem muita pompa, sem muita riqueza, mas eles reconstroem então o templo, e agora o povo começa a adorar ao Senhor, porque o templo era o lugar de adoração, amém? O templo era o lugar de adoração, antes das cidades, antes das casas, antes das muralhas, eles reconstroem o altar, eles reconstroem o templo, porque eles entenderam que a primeira coisa que eles tinham que fazer era adorar ao Senhor. A primeira coisa que eles tinham que oferecer era culto ao Senhor. E no contexto do povo judeu, culto só podia ser feito no templo e por meio do altar dos sacrifícios. Então, meus irmãos, depois que o templo estava pronto, aí vem Esdras, que era escriba, um profundo conhecedor da lei. E o que Esdras vem fazer? Isso passou algum tempo depois que o templo estava pronto. Esdras vem para ensinar a lei ao povo. Veja o capítulo 7 desse mesmo livro. No capítulo 6 ainda, no verso 15, fala que o templo foi construído, o templo foi terminado, e aí no capítulo 7, nós temos a narrativa da chegada de Esdras. Capítulo 7, a partir do verso 1 até o verso 10, nós temos esse texto que relata esse momento importante. Esdras 7, verso 1. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Verso 6. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba, que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele precisava para a viagem, e chega, verso 8, Esdras chegou a Jerusalém, no 5º mês do 7º ano desse reinado. Verso 9, no primeiro dia, no primeiro mês, ele saiu da Babilônia, chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do Senhor estava com ele. Verso 10, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e os seus mandamentos. Irmãos, percebam aqui a ênfase e a linha desses acontecimentos. Primeiro ato, reconstrói-se o altar, começa-se os sacrifícios. Segundo ato, reconstrói-se o templo, agora então havia toda a estrutura de culto. Terceiro ato, agora precisa da lei, para que a lei então possa gerir a adoração daquelas pessoas. E é só então depois dessas bases prontas é que chega Esdras, ou chega Neemias, para reconstruir as muralhas, para reconstruir a cidade, para reconstruir as casas, e agora o povo poder desenvolver a graça de Deus. Então, o que é isso importante para nós? A importância está que, antes de tudo, em primeiro lugar, a primeira coisa que nós temos que oferecer é o culto a Deus. A primeira coisa que foi restaurada aqui, meus irmãos, foi o culto a Deus, foi a adoração a Deus, foi a busca ao Senhor. O primeiro ato foi resgatar aquilo que havia se perdido. Então o culto é restaurado para depois a lei e a palavra serem ensinada, e só depois então vem a reconstrução dos muros da cidade e das outras coisas que haviam sido destruídas. E esta importância dessa sequência é fundamental, porque é esse mesmo conceito que nós vamos precisar trazer para as nossas vidas, vamos aplicar isso na nossa relação com Deus. Por isso que nesta noite nós estamos falando a você da necessidade de reconstruir a sua relação com Deus, a necessidade de você reconstruir o altar de adoração, a necessidade de você reconstruir o templo que é a casa do Senhor, a necessidade de você buscar através da palavra conhecer a vontade de Deus, para que então você possa começar a reconstruir as outras coisas. Quando a gente fala de reconstruir famílias, relacionamentos, reconstruir sonhos, nós estamos pensando nas muralhas que Neemias veio para reconstruir, mas antes das muralhas, o culto, o louvor e a adoração precisaram ser colocados em ordem. E se nós não reconstruir a nossa relação com Deus, se nós não priorizar o culto, a nossa vida com o Senhor, nós não vamos ter, irmãos, a base suficiente e sólida para que possamos fazer as outras reconstruções. Você consegue entender essa situação? Você consegue entender essa verdade, essa dinâmica que ela é importante para nós? Por que muita gente tem fracassado na reconstrução de famílias, de sonhos,
de planos, de projetos, de relacionamentos. Por que o fracasso em reconstruir algumas áreas da vida? O fracasso está justamente porque não tem um alicerce, não tem uma base, não tem essa vida com o Senhor. Então tudo aquilo que eu quero fazer vai ser fruto do meu esforço, da minha dedicação humana. E nós sabemos que não é pelo nosso esforço, não é pela nossa capacidade, mas é pela graça e misericórdia do Senhor. Então o que a Bíblia está nos ensinando nessa noite? Que a reconstrução de muralhas, a reconstrução de casas, ou no nosso contexto aqui, a reconstrução de famílias, de sonhos, de projetos, de planos e de relacionamento, precisa antes de tudo a reconstrução de uma vida com Deus. E aí eu pergunto para você, meu irmão, como está a sua vida com Deus? Como está a sua relação de intimidade com o Senhor? O quanto você tem investido nesta relação com o seu Deus? O quanto você tem se dedicado a oferecer, não holocaustos como era feito naquele tempo, mas a oferecer o seu coração, oferecer a sua vida, oferecer o seu louvor, a sua adoração. O quanto eu e você temos nos dedicado a buscar a ler a palavra de Deus, a compreender as Escrituras, porque a vinda de Esdras, o escriba, para ensinar a lei, foi fundamental naquele processo também. As pessoas ficaram 70 anos na Babilônia, muitos nasceram lá, não tinham esse costume, não conheciam a lei, perderam a sua identidade, perderam a sua língua. Então estudar a lei, estudar a Bíblia era mais do que apenas aprender as coisas do Senhor, era resgatar a sua própria história. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua relação com o Senhor? Se você quer ter sucesso, se você quer reconstruir outras áreas da sua vida, se nós queremos fazer isso, precisamos parar tudo e pensar em primeiro reconstruir a nossa vida com Deus. E para isso, o profeta Isaías, ele nos dá aqui um caminho. Isaías nos dá um passo a passo de como nós podemos ter a reconstrução da nossa relação com Deus, ou como nós podemos melhorar a nossa relação com Deus. E eu desejo que nessa noite você queira ou reconstruir, ou você queira melhorar a sua relação com Deus. Amém? Quem quer fazer isso hoje? Você quer buscar a reconstrução ou melhorar a sua vida com Deus? Amém? Isaías vai nos dar essa dica que é tão importante nesse momento. Isaías nos dá o caminho para reconstruir a nossa relação com Deus. E esse caminho tem basicamente 3 passos. É o convite para ir ao Senhor, é o convite para buscar ao Senhor, é um convite para adorar ao nosso Deus. Isaías está falando aqui para o povo judeu. E esse texto do capítulo 55, propriamente dito, é um convite para os sedentos. Na minha Bíblia tem um subtítulo, exatamente isso, convite aos sedentos. Mas no contexto do capítulo 55, o convite de Isaías não era para os judeus, era para os gentios. O convite de Isaías era para aqueles que não conheciam a lei, para aqueles que não conheciam o Senhor, era para aqueles que não haviam ainda feito parte desta aliança. O convite de Isaías é o convite para você que ainda não entregou sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Não importa se você esteja na igreja, seja membro, batizado ou não, o convite é para você ter uma relação de intimidade com o Salvador. E essa relação que Isaías vai estabelecer aqui, esse convite que ele vai fazer para os gentios, ele está baseado na perspectiva de uma pessoa. Está baseado na perspectiva do capítulo 53. E o capítulo 53, para você que conhece Bíblia, você que é um bom aluno da escola dominical, ou um bom leitor da palavra de Deus, qual que é o tema central de Isaías 53? Servo sofredor. E esse servo sofredor de Isaías 53 aponta para quem, igreja? Para Jesus. Então, Isaías 55, o convite do profeta Isaías para os gentios, é um convite baseado no servo sofredor do capítulo 53, que aponta para Jesus Cristo. Esse servo que diz no verso 3 do capítulo 53 de Isaías, foi desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém que os homens esconderam o seu rosto, foi desprezado. E aqui Isaías vai profetizar uma descrição de Jesus Cristo pendurado na cruz. Verso 4, tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas doenças. E aqui nesse capítulo 53, Isaías então aponta para Jesus Cristo, o servo sofredor. E é esse Jesus Cristo que vai, no capítulo 55, ser a base para essa vida com o Senhor. Jesus, ele morreu não apenas para os judeus, mas morreu para os gentios, morreu para salvar todos os pecadores do mundo inteiro, conforme João 1:29 e 1 João 4:14.
A morte de Jesus foi para salvar a todos, brasileiros, argentinos, venezuelanos, paraguaios, haitianos, chineses, coreanos. A morte de Jesus vem para salvar toda a humanidade, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, todas as pessoas de uma maneira ímpar e igual. Isaías deixa claro que os gentios agora também estão dentro dos planos do Senhor. Deus tem planos não apenas para a igreja, não apenas para os crentes, Deus tem plano para todas as pessoas, e os gentios sempre fizeram parte dos planos do Senhor, tanto que Paulo vai ser um missionário aos gentios, ele vai pregar para os não-judeus, e gentios e judeus serão unidos, e foram unidos na igreja, conforme Efésios capítulo 3, verso 1 e verso 12, a igreja de Cristo reúne todas as pessoas, não há mais distinção entre gregos, bárbaros, citas, somos um em Cristo Jesus, e esse mesmo convite está aqui no capítulo 55 de Isaías, que agora nós vamos avançar um pouquinho nessa leitura. Veja comigo o verso 1 até o verso 5 de Isaías 55, venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compram e comem, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com as minhas finas refeições. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva, farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi, venham, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos, com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Primeiro passo para nós reconstruir a nossa relação com Deus é o convite de ir até o Senhor. Ir quem? Todos, como ele fala no verso 1, vinde todos. E esse mesmo convite é o convite que Jesus faz em Mateus, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Meus irmãos, o convite é para que todos nós, eu e você, possamos ir ao Senhor. Ele coloca aqui pessoas que estão com sede, pessoas que estão com fome, aquele que não tem dinheiro. Ele fala, venha a mim, que você vai ser saciado da sua sede. Venha a mim, você vai ser saciado da sua fome. Se você não tem dinheiro, pode vir a mim, que eu vou te alimentar da mesma maneira. Não se preocupe com isso, venha porque eu vou te satisfazer. Ele fala, me escute, dê ouvidos para mim, venha a mim. Irmãos, esse é um convite que nós não podemos recusar de maneira nenhuma. Esse é um chamado que todos nós temos que atender de prontidão, mas nós sabemos que infelizmente ainda muitas pessoas fecham seus ouvidos para esse convite do Senhor. Muitas pessoas ainda rejeitam esse convite e dizem, não Senhor, eu não quero, muito obrigado, tenho outras coisas para fazer agora, eu não estou preparado para isso. Muitos estão rejeitando o convite do Senhor. Muitos estão, mesmo sedentos, mesmo famintos, estão desprezando o convite do Senhor, porque eles querem satisfazer as suas necessidades naquilo que não satisfaz. Eles estão buscando aquilo que é vazio, eles estão buscando aquilo que não preenche as suas almas. João capítulo 4, quando Jesus fala com aquela mulher samaritana, uma mulher que estava sedenta, uma mulher que estava necessitada de Deus, e ela procurando em todas as coisas e não havia encontrado, mas quando ela encontra Jesus, ela sacia a sua alma, sacia a sua sede, e ela transborda para as outras pessoas. É esse mesmo convite que o Senhor faz hoje para mim e para você. Lá no capítulo 25 de Isaías, no verso 6, Isaías fala de um banquete. Ele coloca Deus, o Senhor, e esse servo sofredor como aquele que ia oferecer um banquete de satisfação, um banquete para preencher o vazio, um banquete para alimentar. Veja comigo, capítulo 25 do profeta Isaías, o verso número 6, o convite que ele faz, baseado justamente nessa perspectiva de que nós seríamos preenchidos e satisfeitos. Neste momento o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas. Quando eu li esse texto eu fiquei maravilhado, não pelo vinho envelhecido, mas pela carne suculenta, O melhor vinho, a expressão aqui do vinho é a fartura, é as dádivas, é as bênçãos do Senhor, é o melhor.
Deus está dizendo assim, olha, venha para mim, porque eu tenho o melhor para você. Você que está aí acostumado a comer, né, pé de galinha e orelha de frango, venha, porque eu tenho uma carne suculenta, eu tenho um banquete para você. Espiritualmente, irmãos, é esse o convite que Jesus faz, para quem está no pecado, para quem está fora, né, da presença do Senhor. Você está aí de migalhas, comendo o resto de coisas, venha, porque eu tenho o melhor para você. E o salmista diz no Salmo 23, verso 5 e verso 6, quando ele aponta para Deus como o bom anfitrião, o salmista fala assim: preparas para mim um banquete na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça, o meu cálice se transforma. O salmista diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. O salmista também fala que Deus vai preparar um banquete, e é isso que Isaías está dizendo: olha, venham, você está com fome, venha, você está com sede, venha, você quer saciar as suas necessidades, venha, porque eu tenho em abundância a dar a você. Mesmo assim, meus irmãos, ainda há aqueles que fecham os seus ouvidos, recusam o banquete do Senhor para se alimentar de migalhas que o mundo está oferecendo. A água era um bem muito precioso naquele contexto. A abundância de água aponta para uma bênção especial do Senhor. Vinho, leite e pão eram elementos básicos da dieta dos judeus. O povo estava vivendo de substitutos que não nutriam. Precisamos daquilo que somente Deus pode nos dar e preencher as nossas vidas. E Jesus, ele cumpre essas figuras aqui. Ele é a água da vida, ele é o pão da vida. Jesus é aquele que sacia, aquele que mata a nossa fome. Irmãos, não há mais por que a gente passar fome espiritualmente falando. Deus tem um banquete servido para nós e nos convida para que a gente possa se assentar neste banquete e saciar a nossa fome. Nas Escrituras, tanto a água quanto o vinho são representações do Espírito Santo. Jesus é o pão da vida, ele é a palavra, né, que alimenta. A sua palavra é como leite, Pedro 2,2 fala sobre isso. Então, meus irmãos, aqui naturalmente Isaías está apontando sem dúvida para o Senhor Jesus Cristo. Você está com sede, você está com fome, você tem necessidade de saciar a sua fome espiritual, então aqui está o banquete diante de você. É só se assentar e se saciar. Mas ainda no verso 2, no verso 3, a ênfase agora é para o ouvir. Isaías, ele chama a atenção dessas pessoas no verso 2, escutem-me. Verso 3, deem ouvidos, ouçam-me, queridos. A palavra está bradando ao coração de todas as pessoas. A palavra está bradando nas igrejas, nos cultos, na internet, nas lives. A palavra de Deus brada nos rádios, a palavra de Deus brada nos outdoors. A palavra de Deus está exposta hoje em todos os lugares. Deus está levando a sua palavra e Ele quer que a gente então possamos abrir o nosso entendimento e ouvir essa palavra. Lembra do Esdras que vai a Jerusalém, aquele escriba que chega lá para ensinar a lei, para aquele povo poder adorar ao Senhor? A importância da palavra de Deus, a fundamentalidade da palavra para saciar a nossa fome espiritual. Quando ele fala aqui do descendente de Davi, lá no finalzinho do verso 3, né, a minha fidelidade prometida a Davi, aqui está apontando para Jesus, o descendente de Davi, o Messias, o Salvador, o Senhor, aquele que viria para ser o resgatador. Jesus é essa aliança que Deus faz, através de Jesus, aliança com a igreja, aliança com os gentios. Ele é o elo desta aliança e nós temos agora uma promessa de estar firmes com o Senhor para sempre. E ainda eu quero destacar o verso 5, onde o profeta Isaías, ele nos conclama para que Deus vai usar Israel para bradar às outras nações. Deus vai usar os gentios como uma isca, ou o testemunho dos gentios vai ser uma palavra de profecia para as outras nações. O convite é para os gentios pecadores, e esses gentios indo até o Senhor, ouvindo ao Senhor, tendo uma vida com o Senhor, agora eles vão ser testemunho para as outras nações, no verso 5, com certeza, você convocará nações que você não conhece, nações que não o conhecem, se apressarão até você. Então aqui Isaías está dizendo, olha, se você vai até o Senhor, se você recebe o Senhor como teu Salvador, você agora vai ser um testemunho para as outras pessoas, e outros vão vir a Jesus através de você, através da sua vida. Olha que bênção, meus irmãos.
Deus vai nos usar para que nós possamos testemunhar e outros possam vir até o Senhor para também receber a salvação e a graça de Jesus. O que sem dúvida foi o caso no começo da igreja, lá em Atos capítulo 10, quando Pedro vai à casa de Cornélio. Pedro, prega a casa de Cornélio, e ali então os gentios recebem a Jesus, e a partir de Atos capítulo 10, a palavra de Deus agora sai do contexto dos judeus, e ela se espalha para todos os gentios, e a partir daquela igreja, da família de Cornélio, daquelas pessoas transformadas, Deus vai chegar ao coração das outras pessoas. É preciso ir até o Senhor, recebê-lo como Salvador, para que nós possamos reconstruir a nossa intimidade com Deus. Amém? Você já é salvo pelo Senhor Jesus? Amém? Se você ainda não é salvo por Jesus, nesta noite você pode recebê-lo como teu Salvador. Veja o verso 6 até o verso 13. O final desse capítulo 55, nós temos aqui a segunda ênfase, é o convite para buscar ao Senhor. Meus irmãos, quando nós lemos esse convite para buscar ao Senhor, nós temos que pensar assim, mas não basta, eu já não fui até o Senhor? Mas não é suficiente ir até o Senhor? O que significa esse buscar ao Senhor? Pastor, mas eu já sou membro da igreja, eu já me converti, eu já me batizei. O que é esse buscar ao Senhor? Irmãos, a ênfase aqui é para a gente sair daquela zona de conforto, da religiosidade, para a gente ter uma vida mais íntima, mais profunda. É uma busca realmente do nosso Deus. Porque nós não podemos nos contentar em apenas ir até o Senhor. Nós temos que aprofundar essa intimidade com Ele. E ele começa a tratar esse tema a partir do verso 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. E o convite para os gentios era exatamente esse: olha, enquanto ainda é possível, vão até o Senhor, porque um momento vai fechar essa porta. E quando não for mais possível buscá-lo, aí vai ser tarde demais. Clame enquanto Ele está perto. Você ímpio, abandone seu caminho, volte para o Senhor, volte para o nosso Deus. Pois os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos, os meus caminhos são maiores que os vossos caminhos. E ele vai falar que os céus são altos, a terra, vai mostrar a grandiosidade de Deus no verso 9. No verso 10 ele mostra a grandiosidade do Senhor, a chuva, a neve que rega, que abençoa, que traz frutificação. Verso número 10, ele centra na palavra de Deus, assim também corre com a palavra do Senhor. E no verso 12 ele termina dizendo da alegria, o júbilo, de nós termos essa intimidade com o nosso Deus. O que implica buscar ao Senhor? Isaías está tratando aqui com os gentios. Primeiramente, é admitir que nós somos pecadores e que o nosso pecado é contra um Deus santo. E logo então eu preciso perdão, eu preciso regeneração, eu preciso acertar os meus ponteiros com o Senhor. Buscar a Deus parte da premissa de admitir que nós somos pecadores e que nós pecamos contra um Deus santo e nós precisamos deixar de cometer esses pecados. Segundo, implica em arrependimento, em mudança. Verso 7, quando ele fala volte-se, volte para Deus, abandone, é arrependimento. Arrependimento é a gente mudar de atitude, é mudar de comportamento, é mudar a forma de pensar sobre o pecado, abandoná-lo, voltando-se para o Senhor. Arrependimento é diferente de remorso, de peso de consciência. Arrependimento é entender o erro, o pecado e dizer um basta para aquilo, romper com aquilo e viver em liberdade. O arrependimento é libertação, meus irmãos, é viver uma vida em liberdade. Terceiro, devemos retornar a Deus com fé e crer nas suas promessas. Os meus pensamentos são maiores, os meus planos são maiores. Exerça, creia nessa grandiosidade, na sua misericórdia, que é abundante, que perdoa, que salva, que cura. O arrependimento e a fé, eles devem andar juntos. A fé conduz ao arrependimento, o arrependimento aperfeiçoa a nossa fé. Nós precisamos andar nessa estrada do arrependimento, da fé e da busca do nosso Deus. Não devemos demorar para tomar essa decisão. Isaías fala: busque enquanto é possível achá-lo, clamem, porque Ele está perto. Não demore, meu irmão, não demore, meu amigo. Se você não aceitou Jesus ainda como Salvador, não demore. O tempo está sendo remido a cada dia. Logo, logo os céus vão se fechar. O tempo da graça vai terminar. E quando terminar o tempo da graça, vai vir o julgamento e a condenação.
De que maneira Deus chama e salva os pecadores? Pelo poder da sua palavra. Verso 10 e verso 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regar a terra e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que tem fome, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, e ela não voltará vazia para mim, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Nós usamos muito esse texto, né? A palavra do Senhor não voltará vazia. E de fato a palavra não volta vazia, porque é a palavra que opera transformação. Por isso Esdras volta antes de Neemias para ensinar a palavra para o povo. Por isso a Igreja Batista é um povo da palavra. Por isso a Bíblia, ela é importante para nós. Por isso nós lemos a Bíblia todos os dias, nós lemos a Bíblia todas as semanas, nós temos um espaço aqui para estudar a Bíblia, para compartilhar a palavra, para a gente entender que a palavra de Deus é muito importante. E o poder da palavra é o que vai nos transformar. A palavra é a semente, ela não falha. Ela não falha. A palavra vai produzir frutos. Então nós precisamos atender e entender a palavra do Senhor. E Deus vai usar o nosso testemunho, a nossa transformação, para chegar ao coração de outras pessoas. O seu testemunho, a sua pregação vai tocar no coração de pessoas que ainda não conhecem, e elas também vão ser salvas. E ele termina no verso 12, no verso 13, falando da alegria dessas pessoas que recebem a Jesus. Vocês sairão de júbilo e serão conduzidos em paz. Alegria e paz, não é o que as pessoas mais estão buscando hoje para suas vidas? Não é isso, irmãos, que as pessoas querem? Alegria e paz? Deus tem alegria e paz. Deus tem alegria e paz. No verso 13, ele vai mudar a condição. No lugar do espinheiro vai crescer o pinheiro, em vez de roseiras bravas vai crescer a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Alegria e paz nós encontramos no nosso Deus. E o último convite do profeta Isaías é o capítulo 56, do verso 1 até o verso 6, onde ele faz o último chamamento, que é para a adoração. Nós temos que ir ao Senhor, nós temos que buscar a esse Deus com arrependimento, com transformação, e nós temos que agora adorar a Ele, demonstrando que de fato nós fomos transformados. A nação havia ido para o cativeiro. Os judeus foram levados para a Babilônia por desobediência à palavra de Deus. A desobediência à palavra de Deus gerou cativeiro, gerou escravidão. E o retorno para Jerusalém é uma oportunidade de retornar à obediência à palavra de Deus, a reconstruir a relação de intimidade com o Senhor. O mandamento era para que eles pudessem agora ser quebrantados, transformados. E eles pudessem agora voltar à adoração, pudessem voltar a uma vida de comunhão. Nós temos um dia para nós adorarmos ao Senhor, mas nós temos 7 dias em que nós devemos adorar ao Senhor. A igreja precisa estar nessa adoração constantemente, todos os dias. Eu como discípulo, você como discípulo, devemos adorar ao Senhor diariamente, numa vida de comunhão e de intimidade. E isso só vai ser possível quando nós reconstruirmos a nossa relação de intimidade com Ele. Porque você não precisa de um intermediário, você não precisa de um sacerdote, você não precisa de um mediador, você pode ir até Jesus Cristo. Você pode ir até Deus através da sua fé, da sua relação com o Senhor. A adoração, ela é aquele elemento que vai nos fortalecer e vai nos fazer com que a gente permaneça firme diante do nosso Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a salvação está perto, como ele fala aqui no verso 1 do capítulo 56. Mantenham a justiça, pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim. Então ele chama nós para essa vida de adoração, ele nos conclama para isso. Verso 3 do capítulo 56, que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. Deus não rejeita ninguém. Deus está de braços abertos para receber você, para que você possa então ter essa vida de intimidade com o Senhor. E no verso 6, Isaías diz assim, e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor, para prestar culto, todos os que guardam o sábado, deixam de profaná-lo, e aquele que se apegam à minha aliança. A adoração
vida de adoração. Como está a nossa vida de adoração? Como está, meus irmãos, o nosso culto ao nosso Deus? Quando a gente lê Esdras, Neemias, Malaquias, Ageu, nós vemos os judeus longe de Deus, esquecendo da aliança que eles fizeram com o Senhor, e nós vemos nesses profetas o chamamento para que eles voltassem, para que eles retornassem, deixassem as práticas pecaminosas, abandonassem os seus erros, e que eles pudessem então renovar esta comunhão e voltassem a adorar a Deus. É esse o chamamento que o Senhor faz para mim e faz para você. Amém? Fique de pé, no nome de Jesus. Como está a sua relação com Deus? Como está a sua vida com o Senhor? Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, você que está nos acompanhando da sua casa, como está a sua vida com Deus? Como está a sua relação de intimidade com o Senhor? Você tem buscado a Ele de todo o seu coração? Você tem aberto o seu coração para Deus? Se você não tem feito isso, faça isso em nome de Jesus. Entregue seus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais Ele vai fazer. Portanto, é importante que nós venhamos a compreender essas verdades que Isaías nos ensina, que Neemias, que Esdras, eles nos ensinam. Eles nos ensinam primeiramente a ir até o Senhor. No primeiro verso do capítulo 55 de Isaías, aparece 4 vezes o apelo para ir ao Senhor. Nós temos que nos dispor a ir, queridos. Nós temos que nos dispor a ir até o Senhor. Nos dispor a buscar a esse Deus. Venham, venham, venham é o convite do nosso Deus para mim e para você. O convite é para os sedentos. O convite é para aqueles que estão sem dinheiro. O convite é para que nós possamos encontrar a água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos nos alimentar com o pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. O convite é para que a gente se farte do banquete que o Senhor tem oferecido para todos. Sacia a sua alma, sacia a sua fome, sacia a sua sede diante do Senhor. Ele está de braços abertos para que você possa ser fortalecido e saciado. Ele também nos convida para darmos ouvido à sua palavra. A palavra de Deus é muito importante na nossa vida. A palavra do Senhor, ela é muito importante. Nós precisamos dar ouvidos à palavra, ouvir aquilo que o Senhor está nos ensinando, ouvir aquilo que Ele está nos exortando. A palavra de Deus promete uma aliança, promete um pacto com o Senhor. A palavra de Deus nos leva a fazer um compromisso com Ele. Devemos buscar a palavra, devemos ler a palavra, devemos crer na palavra, devemos buscar a palavra, buscar ao Senhor porque o tempo está remindo, meus irmãos. O tempo está remindo, cada dia mais o tempo está se aproximando, a volta de Jesus. Não perca tempo, não deixe para amanhã e acertar a sua vida com o Senhor. Atenda ao chamado de Deus, venha a mim, vinde, ouça, entregue a sua vida. É isso que o Senhor está nos chamando a fazer nesta noite. Busque ao Senhor enquanto é possível achar, invoque enquanto Ele está perto. O ímpio deve abandonar o seu caminho, o homem mau deve abandonar seus pensamentos e voltar-se para Deus. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de amor, é um Deus que se alegra em perdoar mais do que se alegra em castigar. Nós devemos crer na soberania do Senhor nas nossas vidas. Crer é exercitar a nossa fé. Como está a sua fé, meu amado irmão, querida irmã? Como está a sua fé? A sua fé tem enfraquecido, a tua fé tem sido afetada, atingida. Renove a sua fé, a sua confiança, a sua esperança. Não deixe a sua fé se abater, não deixe que os problemas, que as tribulações, que as angústias afastem você do Senhor. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são maiores do que aqueles que nós estamos trilhando ou daqueles que nós estamos pensando em trilhar.
Deus tem caminhos melhores e maiores, pensamentos, coisas maiores, sonhos maiores para as nossas vidas. E resta-nos então a disponibilidade de adorá-lo de todo o nosso coração. Adorar de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós devemos entregar a Ele a nossa devoção completa. E para adorar nós temos que eliminar tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Tudo aquilo que nos impede de termos uma verdadeira adoração. Pai, a Tua igreja nessa noite se reúne para buscar a Ti. E nós compreendemos o Teu chamado, compreendemos, ó Pai, o Teu apelo, e queremos nesta noite nos comprometer para buscar ao Senhor, para invocar enquanto o Senhor está perto, para dar ouvidos à Tua palavra e para Te adorar. Este é o caminho para reconstruir essa vida com Deus. Nós temos que amar ao Senhor, e amar ao Senhor é buscá-lo. Buscar através da Tua palavra, buscar através da oração, buscar através da comunhão, Pai. Quantas pessoas que nesse tempo de pandemia se acostumaram a estar em casa, longe da comunhão da igreja. Quantos que têm abandonado, ó Pai, a comunhão da comunidade de fé. Deus, ministra nas nossas vidas, no nosso coração, que nós não nos acomodemos na nossa vida espiritual. Ó Deus, que possamos dar ouvidos ao Senhor. Possamos ir, possamos atender a Sua palavra, possamos Te buscar, possamos crer, possamos Te adorar. Oh Pai, aquele que está afastado do Senhor, que nessa noite o Senhor renove este compromisso. Aqueles que estão distante da Tua presença, que nessa noite tome a disposição de voltar o coração novamente para Ti. E assim o Senhor possa restaurar essa intimidade. Abençoa, Pai, cada vida em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças ao nosso Deus.